E olha só, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública que foram divulgados pelo Tribunal de Contas do Piauí, o Estado vive uma triste realidade no que diz respeito à violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo informações, entre janeiro de 2023, do ano passado, até agosto deste ano, o Estado registrou 1.206 casos de estupro de vulnerável. A gente vai agora conversar com o Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais informações a respeito desses tristes, alarmantes casos, dados que foram divulgados, Carmo Neto. Infelizmente, são um tipo de notícias que a gente vem sempre veiculando aqui, mostrando esses casos, esses estupros de crianças, de adolescentes, que infelizmente são crimes cometidos pelas pessoas que deveriam cuidar, dessas crianças e adolescentes. Infelizmente, os dados mostram isso, onde os suspeitos são pessoas próximas a essas vítimas, Isso, Carmo Neto, conta pra gente os detalhes. Boa noite para você novamente. Oi, Geandra, mais uma vez, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Além de divulgar esses dados, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí criticou a ausência de políticas públicas por parte dos municípios para o enfrentamento e também para a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso estado. Esses números, no que se refere aos crimes de estupro de vulnerável, foram coletados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí e divulgados pelo Tribunal de Contas nesta segunda-feira. Foram 1.206 casos de estupro de vulnerável registrados no Piauí entre janeiro de 2023 a agosto desse ano. E olha, para quem não sabe, o crime de estupro de vulnerável é um crime sexual que ocorre quando existe um ato sexual sem a permissão ou então sem o consentimento da vítima. O crime de estupro de vulnerável ocorre em crianças e adolescentes menores de 14 anos, assim como também pessoas deficientes, tanto física quanto intelectualmente, e assim como também pessoas que estão temporariamente incapacitadas de consentir com um ato sexual. É um crime previsto em lei e que, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, é um cenário grave que está ocorrendo no nosso estado. Além desses números, no que se refere aos crimes de estupro de vulnerável, o Tribunal de Contas também divulgou outros dados de violência sexual. De acordo com o TCE, foram 488 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Piauí. Nesses casos, incluem assédio, importunação sexual e também exploração sexual. Esses números, esses 488 casos de violência sexual foram registrados somente neste ano até o mês de maio, o que também é um número alarmante. Além desses números de crimes sexuais, o TCE também divulgou outros números referentes a outros tipos de violência contra crianças, de violências contra crianças e adolescentes. De acordo com o TCE, entre janeiro de 2023 e agosto de 2024, foram 226 vítimas de abandono de incapaz. Além disso, foram 428 crianças e adolescentes vítimas de maus tratos no Piauí e 209 crianças e adolescentes vítimas de importunação sexual. E como eu disse lá no início, Geandra, além de divulgar esses números, o TCE fez uma análise crítica desses dados que foram obtidos por meio de uma auditoria. O TCE pontua que é um cenário grave de violência sexual contra crianças e adolescentes e aponta que existe uma deficiência no que se refere à existência de políticas públicas por parte dos municípios para combater e prevenir esses crimes. Essa fiscalização do Tribunal de Contas apontou ainda que as ações dos órgãos responsáveis pela proteção dos direitos da infância são ineficazes. Existem falhas significativas no sistema de enfrentamento à violência sexual no Piauí. Uma análise que eu considerei bastante pertinente, que foi feita por uma das auditoras que fizeram parte desse estudo do TCE, a Rayane Marques, foi de que esses números já são alarmantes e são apenas os números que chegam a ser denunciados, são apenas os casos que chegam até o conhecimento
das autoridades policiais. A auditora do TCE ressalta ainda a existência da subnotificação, que são a maioria dos casos que sequer são denunciados às autoridades competentes. E olha, o TCE foi além, também analisou outros dados desse sistema de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Piauí e também trouxe outros números. Um deles é esse, apenas 11% dos municípios piauienses dispõem de algum tipo de orçamento, de dinheiro, de verba destinada especificamente para a manutenção dos conselhos tutelares, ou seja, apenas 11% dos 224 municípios piauienses destinam recursos para os conselhos tutelares dos respectivos municípios. E o conselho tutelar geralmente é a porta de entrada para essas denúncias, é onde esses casos de violência, de assédio, de abuso chegam até o conhecimento das autoridades policiais. E essa ausência de recursos em alguns municípios, por muitas vezes, acaba comprometendo o acolhimento por parte dos servidores, dos conselheiros tutelares e também do acolhimento às vítimas. Outro dado divulgado pelo TCE é que 51 dos 224 municípios piauienses não dispõem de nenhum tipo de iniciativa ou política pública voltada para o enfrentamento e combate à violência sexual infanto-juvenil. Ainda de acordo com a análise do TCE, isso acaba comprometendo os equipamentos públicos que poderiam ser criados e destinados para esse tipo de finalidade. O TCE pontua que a grande maioria, quase todos os municípios piauienses, não dispõem de uma delegacia policial especializada no combate, aliás, no atendimento aos crimes sexuais infanto-juvenis. Apenas a capital, Teresina, dispõe de uma delegacia especializada ao enfrentamento de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O TCE foi além e apontou que, dentre as falhas existentes, está ainda a fragmentação dos dados, que é a falta de compartilhamento de informações no que se refere a esses crimes entre as autoridades de segurança. Isso acaba complicando o enfrentamento e também o acolhimento das vítimas. A fiscalização do TCE também foi adiante e apontou um grave dado em relação ao Piauí, Gendra, que é que o nosso estado não dispõe sequer de um plano estadual de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. O TCE criticou a governança, disse que o governo federal não deu um direcionamento claro aos estados e municípios para a implementação dessa política, o que acabou gerando um efeito cascata que repercute no estado e também nos municípios, criando esse cenário que a gente acabou de informar de acordo com o TCE. Geandra.